Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre educação, saúde e qualidade ambiental. Recebemos dois convidados, o professor Dr. José Manuel Macário Rebelo. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite para mostrar um pouquinho da nossa experiência aí do Laboratório de Entomologia e Vetores da UFMA. Recebo também o mestrando Carlos Alberto dos Santos Veras. Também agradeço pela oportunidade da gente estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, das nossas atividades. O projeto em questão é a Promoção da Saúde Única, com ênfase na educação em saúde e qualidade ambiental, uma estratégia de combate às doenças transmitidas por vetores. Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Etimologia e Vetores do Departamento de Biologia da UFMA. A iniciativa envolve a capacitação de profissionais de saúde, educadores e comunicadores tradicionais para o enfrentamento de doenças como dengue, zika e chikungunya. Começo com o professor José Manuel. Professor, o que é o conceito de saúde única? Como é que ele orienta o projeto de combate às doenças transmitidas por vetores desenvolvido aqui no Maranhão? Muito bem. Definir saúde única, às vezes não é muito simples, né? Então eu vou começar falando um pouquinho das doenças transmitidas por vetores, que é a área de trabalho da gente. E essas doenças, caracteristicamente, que ocorrem aqui no Maranhão, são doenças endêmicas, são doenças que ocorrem todos os anos aqui, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, calazar, doenças esperadas para um período específico, isso que quer dizer todo endêmica, ano, né? Ela tem casos da doença, às vezes no período chuvoso, às vezes no período de estiagem, mas é esperado que todos os anos tenha o caso da doença. Aí tem malária, calazar, leishmaniose tegumentar, esquistossomose e assim por diante. Essas doenças, elas são transmitidas por insetos, como molusco e outros artrópodes. Por isso que a gente diz que ela é transmitida por vetores. Essas doenças, elas são muito importantes e de difícil controle. Para a gente controlar essa doença, a gente precisa de muitos profissionais, de diversas áreas, né? Daí que vem a importância da saúde única, porque a saúde única é uma abordagem multidisciplinar, colaborativa, integrativa, que prevê a interconexão da saúde animal, da saúde humana, da saúde vegetal, da saúde do meio ambiente. Então, se tiver um desequilíbrio nessa interação, a doença surge, né? Então, se existe doença no animal, é porque teve um desequilíbrio no meio ambiente. Então, o nosso projeto é justamente tentar identificar os elementos, os componentes, né, que fazem parte dessas doenças para poder fazer a prevenção e o controle. Dentro desse processo está aí a importância da capacitação de agentes. Carlos te pergunta nesse sentido, direcionado a você, como é que a capacitação de agentes de saúde e professores da rede pública pode aí contribuir na prática para reduzir a incidência dessas endemias? Como é que seria esse trabalho? A capacitação desses profissionais é essencial, na verdade, né, para poder justamente haver esse monitoramento e esse trabalho de prevenção e educação em saúde, que também é um foco dos nossos projetos, né? E que também vai estar associado à saúde única, porque sem educação e saúde não tem como combater essas doenças transmitidas por vetores, que também são conhecidas como doenças negligenciadas de populações mais vulneráveis, né? Então, a capacitação desses profissionais é importante, porque a partir do momento que eles conhecem da doença, como os meios que elas são transmitidas, o ambiente, por exemplo, onde esse vetor vai estar, o criador desse vetor, como exemplo básico que todo mundo conhece da dengue. Todo mundo sabe que o criador da dengue é em água parada. A gente, então, tem como combater o desenvolvimento deste inseto. No caso da leishmaniose, que o vetor é um flebótomo, diferente da dengue, ele vai se desenvolver em locais onde vai ter matéria orgânica, um ambiente úmido, sombreado. Então, já é outra forma de se combater esses tipos de vetor que transmitem um tipo de doença. Então, a partir do momento que os profissionais têm esse conhecimento
da bioecologia desses vetores é um meio de buscar meios de se prevenir, né, do desenvolvimento desses vetores e também da doença se desenvolver tanto nos animais como nos seres humanos. Flebótomo, o que seria? O flebótomo, ele é um inseto, né, mas ali mais aparentado para a família das moscas, né, em vez dos mosquitos. Mas ele é um inseto, um artrópode, vetor. Dentre os flebotomíneos, há as espécies que são vetores das leishmanioses, tanto tegumentar como a visceral. Professor José Manuel, em relação aos principais resultados observados, já é possível falar nesse sentido? O que até agora o senhor pode trazer para a gente em termos aí de vigilância, monitoramento e também controle dos vetores? Esse projeto permitiu a gente consolidar uma linha de pesquisa que já vem aí quase 20 anos. A gente já fez um levantamento das espécies de insetos vetores, que também de todas essas doenças que eu mencionei. E nós encontramos, por exemplo, mais de 100 espécies dos flebótomos que ele falou. E aí, dessas 100 espécies, tem algumas que são transmissoras da leishmaniose tegumentar, que causa lesão na pele das pessoas e dos animais, e do calazar, que é uma doença visceral, porque ela atinge as vísceras, os órgãos internos, né? E é muito comum nos cães e em crianças menor de 5 anos, mas também qualquer pessoa pode adquirir essa doença. Então, nós conseguimos identificar no Maranhão mais de 100 espécies de flebotomia. Isso é uma coisa incrível, né? O Maranhão hoje é um dos estados brasileiros mais bem estudados, porque nós estamos aqui desde 96 fazendo os nossos inquéritos entomológicos, né, fazendo o levantamento desses insetos, e esse conhecimento é muito bom porque vai trazer assim subsídio para a Secretaria de Saúde do Estado e para a Secretaria de Saúde dos municípios, para que eles possam então desenvolver as suas estratégias de prevenção e controle. Em relação à malária, nós já encontramos no Maranhão aí umas 30 espécies de mosquito que é chamado Anopheles, é o gênero do mosquito, nome científico, né? Então, o pessoal chama de mosquito prego. Então, esses mosquitos transmitem protozoários, né, que são causadores da malária. Também identificamos no Maranhão 18 espécies de barbeiros. O que são os barbeiros? Também são insetos que são transmissores de Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, né? E acho que todo mundo no Maranhão já ouviu falar de maruim, né? Maruim é um inseto muito pequenininho, é um díptero, né, que ocorre no manguezal e em outras áreas de brejo, e eles são transmissores de virose. Então, em 2024, nós tivemos um surto de febre do Oropuxa aqui no Maranhão, assim como em outros estados brasileiros. E nós fizemos um trabalho árduo de levantamento e encontramos 45 espécies de maruins. Para vocês verem que a fauna do Maranhão é incrível, é muito diversificada pela situação do Maranhão, a posição dele geográfica entre o Nordeste, entre a Amazônia e o Centro-Oeste. Então aqui tem vários ecossistemas que permitem que tenha uma riqueza muito grande desses insetos, né? E assim por diante. Aqui também tem o Aedes aegypti, né, que é o vetor da dengue. Tem um Aedes albopicto, que ele também transmite dengue, zika, chikungunya, mas ele tem uma vantagem em relação ao Aedes aegypti, que todo mundo já ouviu falar desse nome, porque ele tem resíduo na floresta, ele tem população que ocorre na floresta, enquanto o Aedes aegypti só ocorre nas áreas urbanas, né? Então, transmite a dengue urbana, a zika urbana e a chikungunya. Já o Aedes albopicto, ele é de difícil controle, porque mesmo que você faça manejo ambiental, controle os criadouros que ele falou, que é a coleção de água parada nas casas, nos quintais das casas, e também use inseticida, não pega o Aedes albopicto que está na mata. Então ele pode recolonizar essas áreas que foram tratadas. Então tem que ter vigilância contínua, né, tanto por nós pesquisadores, mas principalmente pelo gestor, né? Porque esse trabalho que nós fazemos, quem deveria fazer era o gestor, era a Secretaria de Estado da Saúde, tanto o Estado em si como os municípios também. Mas qual é o grande problema? É que tanto o município como o Estado não tem equipe de entomologia. O que é isso? São aqueles especialistas em estudar inseto. Por isso que eles precisam de nós, a gente faz essas parcerias, né? Muito bem, estamos conversando com o professor doutor José Manuel Macário Rebelo e com o mestrando Carlos Alberto dos Santos Veras. Eles são do Laboratório de Entomologia e Vetores da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Falam sobre o projeto de promoção da saúde única e educação em saúde para o combate às doenças transmitidas por vetores. A gente abre um parêntese agora para falar das produções. Vocês trouxeram 2 obras desenvolvidas por vocês. Queria que vocês apresentassem de forma breve para a gente.
A gente nós fizemos um trabalho grande lá em Barreirinhas, né? Lá na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é esse livro aqui, né? A gente fala Leishmaniose no Polo Turístico do Lençóis Maranhenses, o preço do progresso. Do que trata? Então, esse livro a gente mostra a realidade que tem acontecido lá, né? O desenvolvimento do turismo, que foi feito assim de maneira sem um planejamento adequado, e depois que foi feita a estrada BR-402, que dá acesso a Barreirinhas, lá por Pé de Campo, a gente percebeu que o número de casos de leishmaniose tegumentar aumentou muito e aquela região de Barreirinhas passou a ser um polo mais importante na transmissão dessa doença. E antes, quem mais transmitia, onde ocorria mais incidência dessa doença era em Buriticupu, que era a área florestal, que foi muito desmatada pela indústria madeireira, agricultura, pecuária. E agora, Barreirinha tomou o posto de Buriticupu e fica oscilando para outro município por causa disso, porque houve muita modificação ambiental, a cidade cresceu, vários povoados apareceram na margem de estrada e outros locais que a terra foi valorizada, né? Teve muito empreendimento de gente estrangeira, de fora do Maranhão e também de maranhense empreendendo, e isso repercutiu muito na ecologia dos insetos vetores, que são os transmissores dessa doença. E outro livro? Este aqui é de barbeiro, né? O barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. Esse barbeiro só ocorre na ilha de São Luís, e principalmente na cidade de São Luís, porque aqui nós temos sérios problemas de saneamento, né? Ele ocorre nos esgotos, né? Na tubulação de esgoto associado com ratos, né? O rato norvégico, que é a ratazana. Então, no período de chuva, a incidência desse barbeiro aumenta muito, porque o ecótipo dele, que é o lugar onde ele vive lá debaixo nas tubulações, fica cheio de água e ele vem para a superfície, né? E pode ter algum acidente com as pessoas. Ele transmite o tripanosoma de rato, que é o Trypanosoma conorrhini, e também foi encontrado com o Trypanosoma cruzi, que causa a doença em nós. O Barbeiro dos Portos e o Preço do Progresso, essas duas obras, quem nos ouve nesse momento e de repente tiver interesse em conhecer um pouco mais, como é que é o acesso? Entre em contato pelo nosso Instagram, né? LeveUFMA, @LeveUFMA, pode entrar em contato por lá, que é fácil de adquirir. E um preço bem acessível também. E aqui ele mostra também o conceito principal do início da nossa conversa, que é da saúde única. Dessa importância de entender como o desequilíbrio ambiental vai causar uma cascata de eventos que acaba prejudicando os seres humanos, né? Trazendo doenças. A gente segue com o Carlos, como mestrando e participante direto das ações de extensão, saber de que forma essa experiência vem contribuindo para a sua formação acadêmica e também para a compreensão das realidades sociais vividas pelos profissionais e pelas comunidades atendidas. O projeto de extensão ele é muito importante para o desenvolvimento do estudante, seja da graduação, da pós-graduação, porque ele permite que esse estudante ele ingresse na realidade das comunidades, né? E ali também ele está levando a universidade para mais próximo da população, porque a gente tem a noção da universidade ser algo mais restrito, só para os intelectuais, e ela tem um distanciamento da sociedade e acaba deixando, muitas vezes, de desempenhar esse papel social que é para ser da universidade pública. Então, com esses projetos de extensão, além da gente estar levando o conhecimento científico para a população, permite a gente entender o contexto social, socioeconômico e ambiental do nosso estado e, assim, contribuir, de certa forma, com as nossas pesquisas, com as nossas observações e reflexões de como poder ajudar essas comunidades, levando, da forma mais simples, poderia ser levando conhecimento, informações básicas. No caso da leishmaniose, a gente leva informações para a comunidade. Quem transmite a leishmaniose? Qual é o agente causador? O cão, que é muito estigmatizado, o cão, a mordida do cão transmite, a gente retira essas desinformações, porque muitas pessoas, nas nossas conversas, eles acreditavam que a leishmaniose visceral, no caso, o calazar canino, era transmitido pela mordida do cão. Então, a partir do momento que a gente diz que não, a doença só é transmitida porque por ação de um vetor. Então, aqui dali a gente já leva um esclarecimento para aquela comunidade, ela já vai saber como se prevenir de não ter foco desses vetores
na sua região, né, com o manuseio ambiental, com a limpeza dos quintais, e também saber que o cão ele não é o agente causador, mas um reservatório e também uma vítima da doença. O projeto ele envolve parcerias com a Secretaria de Saúde, a Fiocruz, o Ministério da Saúde e programas de pós-graduação. Sigo agora com o professor José Manuel, falando aí sobre o futuro. Quais os próximos passos do projeto, como é que ele pode contribuir ao longo prazo para a redução das doenças transmitidas por vetores e para a consolidação da educação em saúde aqui no estado, aqui no Maranhão. Bom, esse projeto ele foi uma promoção da GEUFMA e da Prefeitura de Extensão e Cultura, com apoio da CAPES, e também a gente interagiu com os programas de pós-graduação, que é o mestrado em Biodiversidade e Conservação, o PRODEMA, que é o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e o doutorado da Rede Bionorte, né? Então, eu faço parte de 2 desses programas, mas nós fizemos uma cooperação para poder executar esse projeto. Então, professores desses programas participam e os alunos também, né? Agora, a relevância disso e o futuro é muito promissor, porque nós estamos agora tentando desenvolver um painel, né, que é um dashboard, acho que é essa que é a pronúncia, né? O que significa isso? Nós vamos consolidar todos esses dados históricos que nós temos, né, ao longo de vários anos, e agora nos 2 anos também da realização desse projeto, e vamos disponibilizar para toda a população maranhense, para os agentes de saúde, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, técnicos de entomologia, professores de ensino fundamental, de ensino médio, os educadores infantis, para poder eles terem conhecimento e também ajudar a divulgar esse conhecimento para a gente ajudar a prevenir e controlar essas doenças. Então, esse painel ele é online, né, ele vai ficar disponível e onde tiver internet, a pessoa vai ter acesso às informações. Então, todas essas informações que nós produzimos vai aparecer em mapa, em gráfico, em quadro, né? sobre a diversidade dos insetos vetores, das espécies que transmitem as doenças, dos agentes etiológicos, vírus, bactéria, protozoário, vermes, que também esses insetos transmitem, e aspectos gerais das doenças. Vai ser muito bom, né? Porque as pessoas, por exemplo, as comunidades tradicionais que estão em área de difícil acesso, mas se lá tiver internet, eles vão ter essa informação em tempo real. Então, isso é uma coisa que nós estamos desenvolvendo agora e vai ser muito bom. Todo mundo vai ganhar, a universidade, o estado do Maranhão, né, e os agentes de saúde, né, a secretaria toda pode utilizar esses dados para implantar suas estratégias, né, para prevenir e controlar as doenças. Muito bem, conversamos com o professor doutor José Manuel Macário Rebelo e com o mestrando Carlos Souberto dos Santos Veras. Professor doutor José Manuel, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi muito bom, né, a gente falar um pouquinho daquilo que a gente, do conhecimento que nós produzimos durante todo esse tempo. Isso é muito bom, né, isso faz parte inclusive do nosso projeto, que é divulgar, né, aquilo que a gente produziu. Nossos agradecimentos também ao mestrando Carlos Roberto. Eu que agradeço também pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho para vocês, e só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Até o próximo programa.